Boa noite, graça e paz, amém? Muito bem, vamos começar orando, queridos. Nós sempre falamos, né, e a gente continua falando, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. O poder de Deus se manifesta através das nossas orações. Então vamos orar, amém? Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos nesta noite. Queremos dizer a Ti que nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas. A Tua palavra diz, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então sabemos, ó Pai, que independentemente do que estiver faltando até talvez aos nossos olhos, nós sabemos que o Senhor é um Deus que supre todas as legítimas necessidades que nós temos. Por isso, ó Pai, nós cremos e confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos, Senhor, na Tua intervenção e que o Senhor faz o melhor para nós. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, em o nome de Jesus. Amém? Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir em 2 Timóteo 2,15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15. Alguém já achou? 2 Timóteo 2,15. Pode ler para nós alto? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Então, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Você entendendo a palavra? Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Ou seja, não podemos ser um obreiro que é desaprovado. O que é um obreiro? Aquele que faz a obra de Deus, aquele que trabalha, aquele que serve. Então nós podemos ser um obreiro que faz a obra de Deus relaxadamente, ou podemos ser um obreiro que faz a obra de Deus de uma forma bem feita. O que é ser um obreiro que faz a obra de Deus bem feito? Que tudo que ele faz para Deus, ele faz com excelência. Tudo que ele faz para Deus, ele faz da melhor forma possível. Amém? É isso. Então nós temos que entender a palavra. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Significa que tem obreiros, ou seja, que fazem a obra de Deus, mas são desaprovados. Em Mateus capítulo 7 fala, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome realizamos milagres, curas, maravilhas, e assim por diante. E o que Jesus disse? Afastai-vos, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que significa isso? Que nem toda obra que as pessoas fazem para Deus, que parecem aos olhos humanos que é bom, não é bom. Porque a obra pode parecer boa, mas Deus julga o coração. Deus julga a motivação pela qual as pessoas fazem. Estão entendendo, queridos? Então, hoje, nós vamos falar sobre o encontro 4, que é o poder da palavra, tá? É o poder da palavra, o poder da palavra no conhecimento, ou seja, como é que nós temos que usar a palavra de Deus para crescer. Amém? Segundo texto, Mateus 4, 1 a 11. Mateus 4, capítulo 4, versículo 1 a 11. Quem pode ler para nós bem alto? Mateus 4, 1 a 11. Pode. Então, conduzindo Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse,
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Essa passagem, Mateus 4, fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, ele foi tentado em tudo, em todas as circunstâncias. Mas ele venceu o diabo de que forma? Na força do seu poder ou na palavra de Deus? Amém? Então a palavra de Deus, ela é alimento, mas ela também é uma arma. Lá em Efésios capítulo 6, fala que a palavra é uma espada. E a palavra de Deus, em Hebreus 4,12, diz que é uma espada de 2 gumes, ou seja, afiada nas 2 bordas. E ela é capaz de penetrar entre a divisão entre juntas e medulas. E é capaz de discernir, inclusive, o ser espiritual, o homem interior. Então, essa palavra nos ensina que a palavra de Deus é que tem poder. Nós não temos poder, mas a palavra de Deus tem poder. Quando nós entendemos a palavra, quando nós temos fé na palavra e aplicamos a palavra no nosso dia a dia, nos momentos de tentações, nos momentos de lutas, nos momentos de desespero, nos momentos de desejos, nos momentos de sufoco, nos momentos de lutas que nós estamos vivendo, e pregamos para nós mesmos essa palavra meditada, revivida, pronunciada, dia após dia, é essa palavra que vai trazer vida, essa palavra que vai trazer o nosso alicerce, o nosso verdadeiro alicerce vem da palavra. A palavra de Deus, ela é o alicerce. Toda casa só pode ser construída se for feita num bom e forte alicerce. Mateus capítulo 7, versículo 23 em diante, se não me falha a memória, fala sobre 2 tipos de construções. A primeira foi construída sobre areia e a segunda sobre a rocha. As 2 passaram por ventos, chuvas, uma grande tempestade. Só que a casa que estava alicerçada na rocha, essa permaneceu. A que estava sobre a areia foi destruída. Então, a casa somos nós. Para nós nos mantermos íntegros e não sermos destruídos, ou até mesmo não ter rachadura, não passarmos por problemas, nós precisamos alicerçar na rocha. Agora eu pergunto para vocês, o alicerce gasta muito ou pouco? Muito. O alicerce é rápido ou é demorado? Você faz o alicerce e você gasta bastante tempo, dinheiro para fazer o alicerce, e você não vê, porque ela está debaixo do chão, praticamente fica invisível. Quando ela sai do chão, já foi muito dinheiro e muito tempo. Então o alicerce, ou seja, a nossa vida devocional, a nossa vida de leitura, a nossa vida de meditação, a nossa vida de oração, a nossa vida de conexão com Deus, é essa vida que é o alicerce. Vou dar outro exemplo. Uma árvore.
Pega um cinamônio, pega um pessegueiro, pega agora um pinheiro. Vem um vento forte. Qual dessas árvores vai ficar em pé? Por que o pinheiro? Porque a raiz é profunda. A raiz da palmeira, do pinheiro, a gente chama de bifotante, são profunda. Então, quanto mais a raiz cresce para baixo, mais a árvore cresce para cima. Estão entendendo? Agora, pega uma árvore que não tenha muita raiz. Ela pode parecer frondosa, bonita, bela, forte, e ela está bem alta. Vem um ventinho qualquer, uma chuva qualquer, e ela cai. Por quê? Por quê? Porque ela não tinha raiz. Agora, pega um pinheiro, pega uma palmeira, ela tem bastante raízes. E aqui que está a chave de hoje. Se vocês aprenderem isso, eu já me sinto satisfeito. O principal é nós fortalecermos as nossas raízes, os nossos alicerces. Isso ninguém vê. Isso não é bonito para as pessoas. A pessoa só vê a construção. Mas é fácil ver a construção depois que foi feito o alicerce. E o alicerce é que vai dar sustentação para a casa. É o alicerce que vai dar poder para manter a integridade física e o aconchego do lar. Estão entendendo? Então, por isso da importância da gente entender do alicerce, das raízes. Amém? Então, pontos chaves para hoje. Primeiro, palavra como alimento, palavra como arma e palavra, depois um devocional diário. Amém? Então, primeiro ponto, então, a palavra como alimento. Tá? A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então é a palavra que sustenta o nosso crescimento espiritual. Só podemos crescer se estivermos plantados em Jesus. Se estivermos grudados em Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça. E a igreja, que somos nós, somos o seu corpo. E o corpo tem que estar ligado à cabeça. Porque se a cabeça se desgrudar do corpo, o que acontece com o corpo? Morre. Estão entendendo? Morre. Então nós precisamos estar ligados, conectados em Jesus. E o que Jesus é? Jesus é a verdade. Amém? É isso que nós temos que tentar entender e buscar esse entendimento. Então, assim como o corpo precisa de uma alimentação diária, o nosso espírito precisa da palavra. Sem alimento não há crescimento. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos ficar fracos. Experimente ficar um dia sem comer, 2 dias sem comer, 3 dias sem comer nada. O que vai dar em alguns? Fraqueza, desânimo, desmaio, tontura, não é isso? Entendem? Agora, se a gente fica 2 dias, 3 dias até sem comer, imagina 2, 3 dias sem buscar a presença de Deus. Agora imagina que tem gente que só vai buscar Deus só no culto de domingo. Aí chega no culto de domingo, tá o quê? Tá fraco. Parece que esse passarinho, que fala, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Fica gritando, tô fraco. Então assim, a gente às vezes reclama, mas a gente não busca alimento. E o alimento é como uma mesa que está posta, a gente tem que se levantar e ir lá buscar. Amém? Deu para entender? Então, se a gente não se alimentar, nós vamos ficar espiritualmente fracos. Para isso, nós precisamos o quê? Separar um tempo diário para buscar a Deus. Esse tempo diário nós chamamos de devocional. Então, nós temos que buscar um tempo e separar um tempo para Deus. E para isso nós temos que ler com atenção a Bíblia. Para isso nós precisamos não depender só do culto.
Nós temos que ter a nossa iniciativa de buscar Deus através da palavra, da leitura, da meditação. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Ouve a palavra. Tem muitos aplicativos de ouvir a palavra de Deus. Tem pregações prontas aí, boas também. Amém? Outro ponto-chave. Palavra como arma. Então a palavra, ela é a principal arma espiritual. Jesus venceu o diabo através da palavra. Amém? Ele venceu o inimigo usando a palavra. Não foi emoção, não foi opinião, não foi eu acho que, eu penso que. Ele disse, está escrito. Amém? Então nós temos que vencer o diabo através da palavra. Então quando vem pensamentos negativos, dúvidas ou tentações, quem não tem palavra vai reagir com sentimento, com emoção. E aí você vai perder, e vai se perder. Então, quando vem uma tentação, o que a palavra de Deus diz? Na fraqueza é que sois fortes, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entende, queridos? Que nós precisamos decorar, lembrar dessa palavra. Por quê? Olha só a conjuntura, o contexto que Paulo escreveu. Paulo estava se sentindo muito fraco. Ele pediu para Deus, porque ele tinha algo que estava incomodando ele. É como se fosse, né, ele usando, né, como se fosse um espinho na carne. Vocês já cravaram um espinho na carne? Dói, né? Machuca, lateja. É desconfortável. Ou seja, a gente fica louco para poder retirar o espinho, não é assim? Então, tem coisa na nossa vida que se torna um espinho na carne. E Paulo reclamou, Paulo pediu para Deus tirar o espinho. O que Deus disse para ele, para Paulo? Paulo, na fraqueza que sois forte, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, Paulo, eu permiti esse mal na tua vida para que você não mantivesse o orgulho, para você ser mais humilde. Então, Paulo, agradece a mim. Está tudo dominado, está tudo tranquilo, está tudo certo. Entende, queridos? Que a gente precisa confiar em Deus. O que a Bíblia diz? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graça significa que vou dar graça no momento que eu tenho vitória, mas no momento que eu venho eu sou derrotado. No momento que eu estou alegre, mas no momento que eu estou triste. No momento que eu venci, mas no momento que eu perdi. No momento que eu estou bem, mas no momento que eu estou mal. No momento que eu estou cheio de pessoas e no momento que eu estou só. Estão entendendo? Que em tudo é em tudo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Quando eu entendo isso, fica mais fácil. Amém? Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso memorizar versículos chaves. Eu preciso usar palavras para responder pensamento. Vamos supor que vem um pensamento, você não é boa o suficiente. Tu vai dizer, eu não sou boa o suficiente, mas Deus é bom. Deus é comigo. Deus nunca me desampara. Não estou só. Ele é meu pastor e nada me faltará. Estão entendendo que você tem que lutar contra pensamentos que vêm na tua mente? Pensamento que pode ser do diabo, pensamento que pode ser tua mente que mente para você mesmo, pensamento que pode ter ouvido de outras pessoas, e esses pensamentos estão lá acusando você, infernizando você, enfraquecendo você, e aí o que você vai fazer? Vai aceitar esse pensamento ou vai questionar o pensamento? Estão entendendo? A melhor forma é questionar. Esse pensamento é de Deus? Sim ou não? Não! Esse pensamento pode ser do diabo? Pode. Esse pensamento pode ser da minha mente? Pode, porque minha mente mente para mim mesmo. Então, por que vem esse pensamento que eu não sou boa o suficiente? Por que vem esse pensamento que eu sou derrotado? Por que vem esse pensamento que eu vou fracassar? Aí eu vou lembrar o quê? O que a Bíblia diz. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu começo a lembrar do que a Bíblia diz quem eu sou. Eu sou filho de Deus.
do que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu lembro de tudo aquilo que eu posso fazer e ser, entende? Então eu não fico amarrado e preso nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Estou entendendo que às vezes a gente é refém de pensamentos e sentimentos que nos colocam para baixo. E quando você começa a refutar, questionar esse pensamento sob o filtro da Bíblia, tudo se desfaz. Esse mal acaba ficando pequenininho. O gigante que parecia gigante, tu olha daí com óculos, é um anão. E para ti parecia um gigante. Tirou os óculos, tu tá olhando realmente, opa, é um anão. Ou o contrário, né? Vamos supor que tu precisa de óculos, então. Tu enxerga mal. Botou os óculos, agora tu vê. O gigante é um anão. Você olha de uma forma distorcida, irreal. Agora a gente precisa analisar tudo isso. Amém? Deu para entender? Eu quero trazer aqui algo interessante, tá? É uma história. Era um homem, né, que estava num momento bem difícil e ele precisava tomar uma decisão muito importante. Ele estava pressionado, cheio de opiniões ao redor e completamente confuso. E cada pessoa falava uma coisa diferente para ele. Aí ele disse, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei mais a quem eu vou ouvir. Aí eu perguntei para ele, você já parou para buscar a palavra de Deus? Ele disse, pastor, para ser sincero, não. Não tive tempo. Falei para ele, busca Deus. Separa um tempo para Deus. Peça direção verdadeira para Deus. Pega a palavra, medita na palavra. Ele começou a fazer isso. Passou uns dias, ele voltou e disse, pastor, parece até um pouco estranho o que eu vou te dizer, mas agora tudo ficou claro. Eu tenho paz sobre a decisão que eu tenho que tomar. Nada mágico aconteceu. A única coisa que aconteceu, só saiu aquele barulho estranho, aquela confusão, um monte de perguntas, sentimentos que estavam me consumindo por dentro. Sabe o que aconteceu na vida dele? Ele somente deu espaço para Deus falar e ele escutar. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, encheu a vida dele e ele teve clareza da decisão que tinha que fazer. Amém? A Bíblia diz, a paz seja o vosso árbitro. Árbitro é juiz, juiz tem regras, juiz comanda, juiz apita, juiz tem autoridade, juiz tem a última palavra. Amém? O que aconteceu? Ele só saiu do barulho das opiniões e ele entrou na direção da palavra. Simples assim. Então, quem não busca a direção da palavra vive perdido. Quem busca encontra clareza, solução. Amém? Ficou claro? Agora nós vamos ver a palavra como arma. Então, a palavra é a principal arma espiritual, né? Jesus venceu o diabo através da palavra. Então, nós temos que declarar a palavra todos os dias. Usar a palavra como uma espada que serve para defesa, mas também serve para ataque. Essa é a palavra de Deus. Amém? Se nós entendemos a palavra de Deus, a gente consegue compreender o que Deus, na verdade, quer para a nossa vida. Amém? Muito bem. Tinha outro rapaz que vivia reclamando, que estava fraco espiritualmente. Tudo afetava ele. Qualquer problema derrubava ele.
Qualquer palavra já ofendia ele. Mas ele não faltava os cultos. Ele estava sempre lá nos cultos. Aí um dia o pastor perguntou para ele, durante a semana, como é que está o teu tempo com a palavra? O rapaz respondeu, pastor, eu não tive tempo de olhar a Bíblia a semana. Não tive tempo de ler, de meditar a palavra na semana. O pastor respondeu, se você não tem tempo para Deus, como é que Deus vai ter tempo para você? Deus não age, Deus reage à nossa busca. Ele começou agora a mudar. Ele começou a buscar agora a palavra, começou a usar a palavra como arma para vencer as tentações, para vencer os sentimentos de que ele não era bom o suficiente, o sentimento que ele não era capaz, o sentimento que não ia dar conta, o sentimento que estava só, abandonado, o sentimento de ser rejeitado. E o pastor propôs a ele, então, 7 dias para buscar a palavra, pelo menos 10 minutos por dia. E ele começou a fazer 10 minutos por dia, buscando a palavra, meditando a palavra, decorando, remoendo, relembrando a palavra durante todo o dia. Na outra semana o pastor perguntou, e aí, meu irmão, como é que tu está? Pastor, agora eu estou bem. Eu entendi que a palavra de Deus ela é forte o suficiente, não só para mim, mas também para ajudar outras pessoas. Não só para me defender do diabo, mas agora também para atacar o diabo. E não permitir que o diabo ganhe terreno na minha vida. Martim Lutero já falava, nós não podemos impedir que o passarinho voe por cima da nossa cabeça, mas nós temos o dever de proibir o passarinho de pousar na nossa cabeça e fazer ninho. Ou seja, proibir o passarinho de fazer da nossa mente um lugar e um espaço de tentação e um espaço onde vai vencer. Então, o que nós precisamos? Usar a palavra de Deus como arma diária, afiada, para combater o mal. Amém? Muito bem. Agora a palavra como direção. Vamos buscar entender a palavra como direção, ou seja, um devocional diário. Então a palavra guia decisões e caminhos. Amém? Você tem a palavra de Deus como guia? Como luz? Como uma direção? Por exemplo, quando você tem dúvidas, qual voz você ouve? A voz do teu coração? E a Bíblia diz, Jeremias 17:9, nosso coração ele é enganoso, tremendamente corrupto. Quem o compreenderá? Então, se a gente for por nós mesmos, nós temos uma grande possibilidade de nos dar mal. Porque o nosso coração é enganoso, é corrupto. Então eu vou ouvir meu pai e minha mãe. É um ser humano também, por mais experiência que tenha, não é Deus. Estão entendendo? Então, o que nós devemos fazer? Procurar a direção de Deus através da sua palavra. Se eu tenho dúvidas em relação a alguma coisa, o que eu vou procurar? Deus, o que o Senhor quer dizer para mim na tua palavra, nessa situação, nessa circunstância? O que eu devo fazer ou o que eu devo não fazer? O que eu devo buscar ou não buscar? Estão entendendo, queridos? A direção é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus nos dá direção, ela é bússola. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos guia e ela nos dá direção. Então, na dúvida, precisamos ter a certeza através da palavra de Deus e buscar conhecer a palavra de Deus. Agora, como é que nós vamos conhecer se a gente não ler? Como é que nós vamos conhecer e lembrar se a gente não medita? Estão entendendo? Amém? Então, a palavra de Deus como direção, ou seja, fazer e aplicar o devocional. Então, ela ilumina
o que você não consegue ver sozinho. E quem vive sem direção espiritual toma decisões baseadas em emoção, pressão ou opinião dos outros. Não é assim? Ah, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. As pessoas se metem e dão um chazinho para nós e falam tantas coisas que tem que fazer. Vamos rebater a pergunta, tu faz? Perguntar para a pessoa, tu faz isso que está me dizendo para eu fazer? Provavelmente não. Então a pessoa para o outro quer que o outro faça, mas ela mesma não faz, está entendendo? Pode até ser uma boa opinião. Mas agora, o que nós devemos fazer na realidade? O que Deus quer me ensinar? O que Deus está me mostrando? O que eu tenho que aprender com essa circunstância? Qual o princípio que eu tenho que aplicar nesse momento, para essa circunstância? Estão entendendo? Eu tenho que fazer perguntas para Deus, perguntas para a palavra, para eu entender, cair a ficha real. Ou seja, eu tenho que consultar a palavra de Deus. Amém? Vou te dar aqui agora mais um exemplo para vocês entenderem, tá? Essa situação. Havia um homem que estava prestes para tomar uma decisão muito importante na vida. Ele estava muito confuso, sem direção, e ele começou a questionar a Deus sobre qual direção ele devia tomar. Ele não sabia, e Deus não falava, mas ele estava próximo e tinha que tomar uma decisão. E tu não tomar uma decisão já é uma decisão. E disse, Senhor, eu sei que o Senhor diz sim, eu sei que o Senhor diz não, eu sei que o Senhor se cala, mas eu preciso de uma direção tua. Revela a mim, por favor. Não me deixa confuso, não me deixa deprimido, não me deixa angustiado. E começou a buscar Deus. E ele lembrou daquela palavra, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque todo aquele que bate, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que se bate, a porta se abre. Ele lembrou também da parábola do juiz iníquo, mau, onde a viúva começou a bater na porta do juiz. E a viúva pedia, por favor, julgue minha causa, por favor, julgue minha causa, por favor, julgue minha causa. O juiz era mau, era iníquo. Ele pensou, eu vou dar sentença favorável para essa senhora, porque se eu não der, ela não vai deixar eu em paz. Ela vai me incomodar tanto que eu vou perder a paciência com ela. Então, por causa que ela insistiu, uma resposta ele deu. Aí Jesus disse, se um juiz mau deu uma resposta, não porque ele era bom, mas porque queria se ver livre da insistência, quanto mais Deus. E a Bíblia diz, se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará também do próprio Espírito. Ou seja, Deus, quando nós começamos a buscá-lo com intensidade, Ele nos dá uma direção e Ele nos guia. Amém? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então nós aprendemos aqui os pontos chaves, palavra como alimento, palavra como arma e o devocional diário, né? Então aqui sem palavra você vira presa fácil. Amém? Então precisamos usar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra diariamente. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, tá? Quantos dias, vocês não mintam, tá? Vocês e Deus, porque vocês não vão me entregar essa folha. Mas nessa semana, quantos dias você buscou a Deus essa semana? De 7 dias, quantos dias tu buscou? 1? 0? 1? 2? 3 ou 7? Buscar a Deus é orar. Sempre, mas às vezes meditar na palavra, às vezes
Eu, por exemplo, Mas a gente tem que meditar na palavra também. assim, de manhã, sabe, com os pastores, meditando uma coisa do tipo. Amém. Mas pense agora e escreva, então. Quantos dias você buscou a Deus essa semana? Quantos dias você buscou de uma forma intencional? Quantos dias você realmente, Senhor, eu vou te buscar porque eu quero, eu preciso de ti? Só coloca aí, de 0 a 7, quantas vezes? Eu sempre olhei. Amém? Eu posso falar uma coisa? Pode. A gente conseguir medir de alguma ideia. É estranho, né? Buscar Deus. Quando eu era pagando uma série de namorados há 35 anos atrás, quando eu pensava em ver ele, meu coração acelerava. Né? Quando eu via ele, eu me derretia. E ele do mesmo jeito. É claro que com Deus é diferente, né? Porque Deus, não é uma pessoa, não é uma figura. Mas a gente tem que buscar ter esse tipo de relacionamento com Deus. Ter alegria na presença dele. Pai, eu não falei com ele, eu estou faltando, eu estou falhando, não como culpa, mas como assim, ó, eu amo ele, eu quero estar com ele. Nem que seja 5 minutos, mas eu vou estar só com ele. Porque até a psicologia ensina que se a gente ficar 5 minutos por dia com uma criança, é suficiente para ela se sentir amada, desde que você seja com ela. O olho nela, a atenção nela, diz a psicologia, isso é verdade, né? Que é o suficiente. E com Deus, a gente tem que ter, eu acredito que deveria ser mais ou menos esse tipo de sentimento, sabe? Um amor por ele. Eu amo e eu quero estar perto. Então, se eu quero estar perto, eu vou aprender coisas a respeito dele, eu vou aprender coisas do gosto dele, eu vou buscar fazer coisas para agradar a ele. Não tem como comparar o amor humano com o amor a Deus, mas se os humanos, a gente faz a cozinha para agradar, a cozinha, engole um saco, faz uma coisinha, dá uma saída, a gente faz todo um rodeio para agradar quem a gente ama, e no entanto, Deus, às vezes a gente, ele é Deus, ele entende, eu vou buscar quando eu estou dirigindo, tá ótimo, já é alguma coisa. Deus entende, eu estou aqui no banheiro, eu vou aproveitar, estou aqui, eu estou parada. Deus entende. Deus entende. Mas quando a gente ama, acho que a gente pode e deve ir além. Porque é esse adorador que o Senhor procura. É esse adorador de fato que o Senhor procura na terra. Que a gente venha amá-lo dessa forma. Porque ele nos amou de uma forma incondicional. E a gente, se parar para raciocinar, então por mim, tá? Eu tenho que amá-lo, às vezes, com esforço, porque ele é a última coisa que eu penso. Eu estou tão estabelecida, estou tão cheio de coisa para fazer, que eu acrescento ele no meu dia. E ele não tem que ser acrescentado no meu dia. Eu tenho que ser enxertada no dia dele. E às vezes a gente tem essa inversão. E aí a gente vive nessa miséria que a gente vive, sempre cansada, sempre com dor, sempre desanimada, sempre com problema, sempre correndo para uma área, não consegue, não vence, cheio de vício. Mas a gente não dá o que é devido para Deus. Eu estou falando por experiência própria, nós somos humanos, é um desafio, é uma luta a gente fazer essa entrega. Mas quando a gente, de repente, tentar visualizar assim, um romance, eu quero sentir aquela alegria de novo. Um dia a gente já sentiu, né? Eu acredito que todos, as primeiras experiências que a gente teve com Deus, eu acredito que todos sentiram aquela alegria, aquela coisa que a gente não sabe explicar, que a gente fica que nem bobo, só fala de Deus, aí a gente saca das pessoas, que agora virou crente, que é insuportável. Então a gente deveria voltar a esse primeiro amor lá. Não é o dia todo, Deus não quer o dia todo. Deus sabe que tu está até aqui de coisa, que tem conta para pagar, está cheio de problema. Mas ele quer um pouquinho de atenção plena. Amém? Amém. Um rapaz chegou para o pastor e disse: pastor, como é que eu posso realmente amar a Deus? O pastor chegou para o rapaz e disse: ame a Deus, a Bíblia diz, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Dessa forma. Pastor, mas eu não entendo na prática como eu preciso amar a Deus. Tem que amar a Deus como se fosse a última coisa que tu queira na vida. Com sede, com fome. Pastor, o senhor não está me explicando, que eu não estou entendendo ainda, eu quero algo mais prático, mais palpável. Irmão, tu confia em mim? Confio, pastor. Aí o pastor foi no rio com esse rapaz. Então vem, me dá a mão. Pastor, eu não sei nadar. Tu confia em mim? Confio. Então vem. Pastor, eu vou me afogar. Tu confia em mim? Confio.
E eles foram indo, a água foi subindo, subindo, até chegou mais ou menos na altura aqui do peito, do pescoço. O pastor pegou a cabeça do rapaz e começou a afogar o rapaz. E o rapaz começou a se debater, querendo gritar e não conseguia. E o pastor lá, e as bolinhas de ar saindo. Quando começou a parar as bolinhas, o pastor deixou ele. Pastor, o senhor está louco? O senhor queria me matar? E o pastor, não, meu amado, eu queria te ensinar. Me diz uma coisa, quando você estava se afogando, o que mais você desejava na vida? Eu queria respirar, eu queria viver. Quando você buscar a Deus com essa mesma intensidade, dessa mesma forma, você vai me encontrar. Então, acho que é boa essa história para a gente entender. Se a gente não buscar Deus com essa mesma intensidade, a gente não consegue encontrar. Amém? Deu para entender? Ficou claro agora? Amém. Outra pergunta. Você tem constância na palavra? Você lê todos os dias? Só responde sim ou não. E se você não tem lido todo dia, o que tem impedido você? Preguiça? Falta de hábito? Muitas coisas para fazer? Não ter prioridade? Estão entendendo, queridos? Que às vezes a gente fala, minha prioridade é Deus, a gente canta. É só de boca. E a gente não faz de verdade o que devia fazer. Já que você agora está parando para pensar, meditar, a última, o que você precisa mudar a partir de hoje? O que você se compromete a fazer a partir de hoje? Pastor, eu vou tomar vergonha na cara. Que bom. Esse é um bom remédio. Eu vou começar a buscar Deus como Ele precisa ser buscado. Eu vou buscar como esse rapaz. Tem uma palavra que não está na Bíblia, mas devia estar. E a gente fala muito. Muitos buscam a Deus ou pelo amor ou pela dor. Não deixe a dor vir. Amém? Não deixe a dor vir. Infelizmente, geralmente, frequentemente, é mais pela dor do que pelo amor. Isso mostra nossa ignorância, nossa imaturidade, nossa infantilidade. Mostra que nós não estamos atentos e vigilantes. Precisamos vigiar mais. Amém? Então, aplicação semanal, né, pessoal para essa semana. Primeiro, defina um horário que você vai buscar Deus. Que horário você vai buscar Deus? Vai ser de manhã? Meio-dia? De noite? Que local? Ah, vai ser lá naquela cadeira. Vai ser no sofá. Vai ser na área de serviço. Não sei. Qual é o local? Ah, vai ser na praça, no banco da praça. Não sei. Vocês estão entendendo como é importante ter um dia, um horário, um local específico para buscar Deus? Vou contar uma historinha bem rápida. A mãe de John Wesley, que fundou, né, a igreja metodista wesleyana, tinha vários filhos, uma penca de filhos. Mas ela ensinou os filhos que no momento que ela pegasse o como é que se chama que as mulheres usam? Avental. Seu avental, né, avental,
e colocasse por cima da cabeça dela, e virasse para a parede, era um momento de silêncio. Que os seus filhos não podiam fazer barulho. Que era o momento dela com Deus. Ela não tinha lugar para ir, porque a casa era pequena, cheia de filhos, com muitos afazeres. Mas já tinha um momento que ela pegava o avental, botava na cabeça e se virava ainda para a parede e começava a orar e buscar a Deus. E John Wesley lembra da mãe dele orando para Deus com o avental sobre a cabeça, virada para a parede e buscando a Deus. Aquele era o local secreto dela. Mateus capítulo 6 fala que nós temos que ter um lugar secreto, um lugar secreto, um lugar de oração, um quarto de guerra, como tem um filme, né, um quarto de guerra. Nós temos que ter um lugar, um momento de a gente buscar Deus, um momento da gente poder orar, interceder pela família, interceder pelas pessoas, um momento de abrir o coração e falar com Deus tudo que está pegando dentro de nós. Isso é muito importante, é isso que faz as raízes crescer, é isso que nos dá verdadeiramente o alicerce para a gente poder construir uma obra grande, gigante. Então, o quanto nós crescemos para cima, é o quanto nós crescemos para baixo. Quanto maiores forem as raízes, maior vai ser a árvore, mais frutífera vai ser. Amém? Ore com intenção. Deus, hoje eu estou orando pelas minhas filhas. Deus, hoje eu estou orando porque eu quero conexão contigo. Deus, hoje eu estou orando porque eu quero ser produtivo, eu tenho algo para resolver, eu tenho um problema a resolver. Hoje eu preciso de uma ideia, sabe? Orar com intenção. O que é orar com intenção? É com um objetivo bem presente, para algo fixo para aquele dia, algo importante para aquele dia, algo necessário para aquele dia. Estão entendendo? Pode ser coisa do teu dia a dia, pode ser uma oração intercessória por alguém, pode ser por ti mesmo, pode ser por um assunto que está relacionado a você, por alguém que está doente, não sei, mas tem que ser intencional. De preferência uma coisa só. Você começa a orar por 2, 3 coisas, tu mistura tudo, não dá certo. Ora por uma coisa, mas ora bem. Faça uma coisa, mas faça bem feito. Amém? Ora com propósito. Eu vou orar pela minha filha, Marlene. Então ora pela tua filha e acabou. Não ora pela outra, ora só por ela, por aquela. Está entendendo? Que precisa mais daquele momento. Então é isso que nós precisamos. Orar com intenção. Orar com foco. Que tudo que nós focamos expande. Tudo que nós focamos cresce. Entende? Precisamos ser intencionais. Depois que tu orou, para um pouquinho. Fica em silêncio e espera Deus falar. Talvez Deus fale na hora, talvez Deus fale no dia, ou talvez Deus vai falar depois à noite, no sonho, ou dia posterior. Mas quando Deus falar, tu vai anotar o que Deus falou. Anota no bloco de notas do telefone, anota no caderno, anota no diário. Lembra que eu falei para vocês? Faça um diário. O que eu aprendi hoje? O que Deus falou comigo hoje? Qual foi o insight? Qual foi a ideia? Qual foi o princípio que Deus falou que eu tenho que fazer? O que o Espírito Santo ministrou comigo nesse dia? Anota. Depois revisa. Isso é um grande presente que nós temos. De poder anotar e ver quanto Deus já falou. Amém? Regra. Não negocie com a preguiça. Eu não estou com vontade de fazer, mas vou fazer mesmo sem querer. Eu estou com preguiça, mas vou fazer mesmo com preguiça. Mas eu não quero, vou fazer mesmo não querendo. Deu para entender? Pergunto para quem trabalha. Quando você não está com vontade de trabalhar, você não vai? Ou vai igual, sem vontade? Entendem? E Deus é menor que o trabalho? Ou Deus é maior que o trabalho? Vocês estão entendendo? Se a gente faz,
mesmo a contragosto, porque isso é uma prova de maturidade, é uma prova de responsabilidade. Se nós somos maduros e responsáveis para terceiros, que são humanos e falhos, quanto mais para Deus. Então nós temos que usar da responsabilidade. Eu vou fazer, apesar de não querer. Eu vou fazer, apesar de estar com preguiça. Eu vou fazer, apesar de qualquer coisa. Eu assumo responsabilidade e vou fazer. Deu para entender? Fica mais fácil assim, né? Isso é mais ou menos assim. Eu não quero caminhar. Mas se você pega e deixa o tênis lá, logo que você acorde, um tênis, um abrigo, um calção, uma bermuda, uma camiseta, você só calça e vai. Você não pensa. Se pensar, nem acorda. Estão entendendo? Quando tu acordar, tu já está no meio da rua caminhando. É assim que funciona. Ou seja, eu não quero caminhar, opa, eu já estou caminhando. Mas por quê? Virou um hábito. Então o que tem que fazer? A mesma coisa com Deus, tem que virar hábito. A meditação devocional tem que ser um hábito. Mas a gente só cria o hábito, como? Fazendo. Quanto tempo leva, no mínimo, para criar um hábito? 90 dias. Tem hábitos que vai levar 66 dias, tem hábito que vai levar 1 ano. Até mais pode ser, dependendo do hábito. Então eu tenho que fazer até quando? Até ser normal. Até ser leve. Até fazer sem pensar. Estão entendendo? Agora, se está sendo pesado, porque não virou hábito ainda. É a mesma coisa dirigir, já falei para vocês. Quando vocês começaram a dirigir, não era natural, mas depois se tornou natural. A mesma coisa buscar Deus, tem que ser assim também. Amém? Você tem disciplina ou só vontade? Você depende do culto ou se alimenta sozinho? Você pratica a palavra ou só escuta? Quem não pratica não cresce. Amém? Feche os olhos nesse momento agora. Fazer uma oração. Senhor, gera em mim fome pela tua palavra. Tira de mim a preguiça, a falta de disciplina e a negligência espiritual. Me ensina a buscar, praticar e viver o que o Senhor fala. Que eu possa viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Dá-me consistência, dá-me diligência, dá-me ânimo, dá-me sede e fome pela tua palavra. Coloca em mim, ó Pai, essa fome. Senhor amado, alimenta, Pai, o meu espírito, Senhor, com o teu espírito. Me faça buscar, me conduza ao lugar, a esse lugar secreto, a esse lugar onde o Senhor está e me dá descanso para a minha alma. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Como é que você vai aplicar no teu devocional? Só para a gente poder finalizar. Salmo 23. Quem pode dizer para nós Salmo 23? 23:1. Só o 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que esse versículo fala para ti? Ai, Jesus, tem tanto que você falar, porque eu o que ele fala para mim? Que ele é meu pastor e nada vai me faltar. E o que Nada quer dizer que tudo pode me acontecer, mas o Senhor é comigo. É isso que eu entendo. Me cita, segurança, me cita um exemplo prático que tu pode exercitar esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diante de uma dificuldade, quando eu estou com medo, que eu não precisava do que vai acontecer, eu lembro desse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Ele é comigo. Vocês acham que um lobo, ele vai atacar uma ovelha que tem um pastor por perto? Ainda mais sendo Deus o pastor? Entende, queridos? Como eu vou sentir medo? Inseguro? E me deixar ser sequestrado
por esse medo. Ser paralisado por esse medo. Se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Estão entendendo? É uma situação prática. É a palavra meditada e aplicada. Então, quando o medo vem, o que eu tenho que dizer? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olhareis e vereis a recompensa dos ímpios. Estão entendendo? Eu habito, eu moro na casa de Deus. Amém? Quem é que mora em uma casa? Somente quem é filho, família. Amém? Visitante visita, mas não mora. Habitar é morar. Nós moramos com Deus. Se moramos com Deus, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Se nós moramos, habitamos com Deus, nenhum mal pode nos alcançar. Nem praga alguma chegar à nossa casa. Estão entendendo, queridos? Isso é aplicar a palavra na hora do desespero, na hora da tentação, na hora do sufoco. Isso é conhecer a palavra, meditar na palavra e aplicar na hora que precisa.